favor, nome, idade e cidade. Meu nome é José de Paula Neto, sou conhecido como Netinho de Paula. Eu nasci na zona sul de São Paulo e cresci na região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Por favor, conte um pouco da sua infância e por que o senhor teve que trabalhar. Bom, hoje eu tenho 45 anos e lembro com muita alegria da minha infância. Minha mãe era dona de casa, meu pai era gráfico e eu ajudava. Aos 7 anos de idade, eu comecei a vender doces na estação de trem para ajudar nas economias em casa, né? Era uma forma normal dos pais da gente achar que você estava no caminho certo. Se você estudasse, você trabalhasse, você era o melhor filho do mundo. Isso era muito normal há anos atrás no Brasil. O senhor só estudava ou trabalhava também? Fazia os dois? Fazia os dois. Como eu disse para você, o ideal era o menino já desde cedo poder trabalhar e ajudar em casa. Era muito comum isso no Brasil, há cerca de 25, 26 anos atrás. Todo mundo foi criado dessa forma. Quantas pessoas moravam com o senhor? Nós éramos em 5. 3 irmãos, eu mais velho, meu pai e minha mãe. Todos ajudavam em casa? Não, os outros eram menores. Eu era o mais velho, só eu que cheguei a trabalhar para ajudar. O que te tirou do caminho errado? A música. E é claro que a influência que meus pais exerciam sobre mim, mesmo minha mãe tendo falecido muito cedo. Eu perdi minha mãe com 11 anos de idade e fui criado então pelo meu pai e pela minha avó. Eu era o irmão mais velho, criava os meus irmãos também, ajudava e comecei a trabalhar profissionalmente com 13 anos numa gráfica junto com meu pai. Então eu sempre trabalhei a minha vida toda. E à medida em que eu conciliei o estudo, o trabalho e a música que eu aprendi a tocar, isso foi um elemento transformador na minha vida. Foi isso que me diferenciou. Para os seus filhos, o senhor faz questão que eles trabalhem desde cedo ou não? E por quê? Muito diferente. A minha educação fez com que eu aprendesse que a criança ela precisa de educação em período integral, não é do trabalho. A minha condição de vida não permitiria que meus filhos trabalhassem cedo para ajudar em casa, porque não precisavam. A criação dos meus filhos é uma criação muito diferente da que eu tive. Eu passei a ter um outro padrão de vida, um outro padrão intelectual, que fez com que eu pudesse entender, inclusive, que lugar de criança não é vendendo doce, não é fazendo nada disso, e sim estudando, se capacitando, praticando esporte, aprendendo música, que é o que os filhos dos ricos sempre fizeram no Brasil. É importante a gente entender que tem um recorte histórico no Brasil quanto ao trabalho infantil. Esse recorte acontece no ano de 1990, portanto quase 25 anos depois. Hoje a gente consegue discutir isso com naturalidade, mas ele não foi todo implantado, que é o Estatuto da Criança e o Adolescente, chama-se ECA. É quando se regulamenta qual é a condição e o direito da criança e do adolescente no Brasil, o que eles podem e não podem fazer, que tipo de trabalho pode e o que é considerado trabalho escravo. Então hoje nós temos uma legislação para isso, para regulamentar o que é legal, o que é íntegro. O ECA não está na sua totalidade sendo implementado no Brasil. É por isso que a gente teve uma discussão agora recentemente, por exemplo, sobre a questão da redução da maioridade penal. Então, se a gente aplicar o ECA na sua totalidade, a gente vai ter uma legislação moderna, íntegra e justa para as nossas crianças e adolescentes. Obrigado.